galera, aqui quem fala é o Tarcísio, estamos aqui com um vídeo novo, aos poucos vai voltando a frequência, né? Eu tava com muito trabalho fora da internet esses últimos 2 meses, mas agora tá começando a entrar nos eixos, então vai dar pra aumentar a frequência. Eu sei que eu tô devendo vídeos pra muita gente, tá bom? Tem alguns livros que eu recebi que eu não consegui fazer a resenha, porque eu ainda não tinha conseguido ler. Tem alguns gameplays que eu tô prometendo, né? Gameplay do Sherlock Holmes, gameplay do Velhas Histórias primeira edição, a continuação do gameplay do The Monsters Go, que tem bastante gente pedindo, tá? Tudo isso agora pode retomar, tá bom? Se eu deixei você na mão essas semanas, esses meses, né? Eu peço desculpa, mas realmente foi porque não tava encontrando tempo mesmo, tá? Agora virou mês de agosto, e mês de agosto para mim promete ser bem tranquilo. E para começar eu queria falar sobre esse tema. Eu estava pensando muito sobre isso, que é a questão da sessão zero no RPG solo. Quem me conhece assim mais proximamente sabe que eu sempre fui meio assim com sessão zero no RPG em grupo. Mas aí eu comecei a pensar, porque eu estava numa conversa sobre... Não, foi um post que eu fiz falando sobre segurança na mesa e seguranças para impedir toxicidade e tudo mais. E aí eu realmente eu percebi que eu não gostava de sessão zero, porque eu só jogava com pessoas que eu conhecia muito bem e com quem eu compactuava todas essas ideias. A gente era muito próximo, seja alguns alunos com quem eu jogo, com quem eu jogava, e principalmente meus amigos de infância, que de vez em quando a gente ainda joga. Eles ainda jogam, eu nem tanto, mas de vez em quando eu ainda apareço lá. Então é muito fácil quando você já tem esse alinhamento, pessoas que eu conheço há 20, 30 anos, realmente a gente pode dispensar a sessão zero. Mas quando pessoas que você não conhece tão bem, ou que você está conhecendo agora, a sessão zero, ela com certeza ela é necessária. Mas e no RPG solo que é só você? Como seria isso? É necessário ou não é? Então, eu tô aqui para dizer que ela não é necessária, mas ela pode ser uma coisa muito legal e que pode acrescentar muito dependendo do seu estilo de jogo. É fato que o RPG solo ele tem essa capacidade de trabalhar muito com o improviso, muito com o oráculo dando respostas ali na hora, muito com tabelas gerando situações, NPCs, tudo ali no momento. Então, muito mais do que um jogo em grupo, o RPG solo ele tem muito essa questão de sentar e sair jogando. Mas isso não quer dizer que não possa existir uma sessão zero. Então vamos lá. O primeiro passo para quem está perdido até agora, talvez algo que eu deveria ter falado no começo do vídeo, é o que é uma sessão zero, Tarcísio. No RPG, de maneira geral, a sessão zero é um encontro inicial em que aquele grupo de RPG se reúne não para sair jogando. Até pode ser que aconteça, mas não é esse o ponto. Esse primeiro encontro é para criar os personagens, alinhar as expectativas. Vamos imaginar que é um grupo que decidiu jogar um jogo cyberpunk. Vai ser um cyberpunk... O que cada um está esperando? O mestre quer fazer um cyberpunk mais hardcore de ciência e tecnologia e gangues e megacorporações e aquele negócio mais sombrio, e de repente os jogadores, ou alguns dos jogadores, ou um dos jogadores, veio com aquela expectativa de ser um cyberpunk mais retrô, aquela coisa mais synthwave, aquela coisa mais céu violeta, que é a minha visão de cyberpunk, que eu até coloquei num dos livros meus. Então tem que alinhar as expectativas, porque de repente começa a jogar e o mestre já chega com aquela coisa bem Blade Runner mesmo, e não necessariamente era aquilo que o pessoal estava esperando. Então alinhar expectativas seria uma das coisas. Segundo, criar os personagens e já estabelecer uma relação entre os personagens. Então você está lá criando, aí você olha para a pessoa que vai jogar com você e você dá uma olhada no personagem e fala, pô, como é que a gente se conheceu? Por que a gente está junto em tal lugar? Ou a gente não se conhece? Qual que é a nossa relação? Então estabelecer relações que depois podem ser utilizadas ao longo das aventuras. E também para garantir a segurança da mesa. Talvez esse seja o principal.
Por quê? Porque pode ter temas ou pode ter formas de abordar certos temas que podem ser profundamente incômodos, que podem disparar gatilhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pessoal. Eu jamais entraria em uma mesa para jogar, seja com amigos, seja com desconhecidos, em que tivesse algum tipo de violência contra criança. Sempre foi um tema que me incomodou muito, e principalmente depois que eu me tornei pai, assim, eu não suporto a menção de uma criança sendo desrespeitada, ou até coisa bem pior que a gente sabe que acontece por aí, e que tem muito mestre que gosta de descrever. É o tipo de coisa que não ia me deixar profundamente, assim, eu esqueci, perturbado. É muito mais do que incomodado, sabe? Então, a sessão zero é o momento de você falar, olha, eu não suporto, eu não quero que em nenhum momento tenha situações perigosas e tal envolvendo crianças. Ou então, uma pessoa está com certos problemas de descrição de morte, né? Não quer uma coisa gráfica, talvez tenha visto em um acidente, talvez tenha algum familiar que teve algum acidente mais sério e tudo mais. Então é um momento em que isso tem que ficar claro e tem que se estabelecer esses cuidados. Eu não vou dizer limites, sabe? Mas cuidados, porque a gente parte do pressuposto que a gente está jogando com pessoas que saibam respeitar os limites. Se você intui que em algum momento as pessoas com que você está na mesa não respeitam ou não serão capazes de respeitar os seus limites ou o limite de alguém, nem começa. Usa a sessão zero para falar, galera, eu tô indo embora, boa sorte, tá? É assim que funciona. E, logicamente, essa parte que é a mais complicada da sessão zero, que é essa questão de estabelecer a segurança e os limites, é a parte que a gente menos precisa se preocupar no RPG solo. Ainda que a gente precise, eu vou falar por quê. Mas, realmente, como nós estamos solos, os limites serão estabelecidos pela gente mesmo. Então, a gente pode trazer para a mesa as coisas dentro daquilo que a gente considera confortável. Ainda é possível que surja coisas desconfortáveis. Por exemplo, você vai jogar solo, uma aventura de... Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Desculpa, galera, tive uma crise de tosse aqui. Tá? Só um segundinho. E mesmo no solo, você tem que cuidar um pouquinho para qual tabela você vai recorrer. Se você vai jogar uma aventura pronta, qual é essa aventura? Porque pode acontecer de que surja alguma coisa na tabela que realmente seja algo incômodo na aventura. Por exemplo, você quer jogar uma aventura de Lamentations of the Flame Princess, que é um RPG OSR que é conhecido por ter aventuras muito gore e com muita violência gráfica e com abusos e tudo mais, né? Se você se incomoda com isso, deveria se incomodar com algumas coisas que tem ali, não pegue isso, tá bom? Então tem todo esse cuidado que também pode acontecer. Então, primeiro, usa a sessão zero. Então, sim, sessão zero é bacana. Primeiro, tá aí, ó, pra escolher os materiais que você vai usar de apoio. Então, além do sistema de regras, se vier que você vai usar um sistema de regras, tem muita gente que gosta de jogar só com oráculo. As minhas primeiras experiências dentro do RPG solo foram só com oráculos, né? Eu avaliava tal e calculava a probabilidade do personagem fazer tal coisa, e eu usava o oráculo como sistema de regras. Então, primeiro passo, né? Pega aí a primeira sessão, né? A primeira vez que você vai sentar, para separar o material, né? Para dar uma olhada no material. Por mais que eu sei que tem gente que não gosta de ver tabelas, né, os elementos. Gente, se você pegou uma tabela nova, dá uma olhada, assim, nem que você passar o olho meio por cima, para ver se não vai ter nada ali que vai te deixar desconfortável. Ou então, nem precisa ser desconfortável, há alguma coisa ali que assim vai ser extremamente chato e que você não quer na sua aventura. Então separa as tabelas,
se você vai usar mais de um sistema combinado, se você vai usar algum suplemento, algum material de apoio. Então, esse é o equivalente a estabelecer limites que a gente teria num grupo. Mas muito mais do que isso, como eu falei lá no começo, o RPG solo ele tem muito esse conceito do improviso, de gerar elementos na hora ali, com uma rolagem de dados, com uma retirada de cartas, mas não necessariamente ele precisa ser assim. Eu já tive fases em que eu gostava muito de aventuras totalmente improvisadas. Agora eu estou numa fase em que eu gosto de fazer um mix. Eu gosto de estabelecer algumas coisas antes e depois, a partir disso, deixar a aventura caminhar para onde ela caminhar. E foi justamente por isso que eu pensei no meu suplemento, o livro de regras adicionais do Velhas Histórias, nessa ficha de aventura, que nada mais do que seria como embora eu não tenha chamado disso, ela é uma sessão zero. Né? Então, ó, antes de começar a sua aventura, crie a chamada ficha de aventura. O que é? É onde eu vou estabelecer os elementos básicos do que vai ser a minha aventura. Por que fazer isso? Porque assim, quando eu faço isso, eu começo a definir qual é o tom que eu quero, qual é a temática, para onde que eu quero que caminhe. Eu quero uma coisa mais sombria, mais dark, eu quero uma coisa mais épica, eu quero uma coisa mais contos de fada, eu quero uma coisa mais retrô, anos 80, eu quero uma coisa mais Blade Runner, mais Star Wars ou mais Star Trek. Então, eu vou falar aqui o que eu decido, como é a minha sessão zero. Eu realmente, gente, eu coloquei aqui porque é assim que eu faço. Então, o primeiro passo, eu crio a missão. Assim, a gente chama de missão, mas não necessariamente precisa ser uma missão específica. Né? Mas seria, tipo, a motivação dos personagens. Tipo, o que eles querem fazer naquele mundo no momento em que a aventura começar. Se é medieval, é mais fácil porque tem esse conceito de quest. Por exemplo, resgatar a princesa Sílvia, que foi raptada e está no monastério da solidão. Para estabelecer a missão, eu posso pegar tabelas aleatórias para gerar isso para mim, ou eu posso criar. Eu acho muito interessante, assim, você fala, pô, ia ser tão legal se tivesse um filme em que os heróis tivessem que fazer isso. Ou então, nossa, ia ser tão legal se tivesse um filme de ficção científica em que a nave estivesse indo em tal lugar por causa disso. Então é o momento em que você não precisa necessariamente deixar as coisas ao acaso. Você pode pegar tudo que você acha legal, que você viu num filme que você gostaria de ver, e colocar como missão. Se você trabalha com um personagem só, ou eles estão todos alinhados, só a missão já vai deixar isso claro. Agora, se é mais de um personagem e eles têm motivos diferentes, então o próximo passo é colocar qual que é o motivo de cada um. Por exemplo, aqui, ó, um pode ser, por que ele foi lá atrás da princesa Sílvia? Porque ele foi convocado pelo próprio rei. Talvez ele seja um aventureiro contratado, ou então talvez ele tenha feito um voto para o rei no passado de sempre obedecer à vontade dele. Ou então pode ser outra coisa. Pode ser que ele é um caçador de tesouros e ele vê nisso uma oportunidade. Talvez ele seja um nobre que vê nisso uma oportunidade de entrar nas graças do rei para ascender socialmente. Tem várias coisas, né? Numa aventura cyberpunk, uma pessoa pode estar muito interessada em fazer implantes cibernéticos para se aprimorar, e outra pessoa pode estar interessada em descobrir a cura, em ter acesso a uma cura para uma doença que um familiar tem. Essa cura existe, mas ela é muito cara. Então pode ter motivações diferentes. De maneira geral, motivações diferentes entre os personagens, eles dão mais profundidade, porque você pode estabelecer relações, de que forma a motivação de um tem a ver com a de outro, né? Por exemplo, esse nobre que está querendo cair nas graças do rei, ao mesmo tempo ele pode tentar ganhar a simpatia desse aventureiro que fez um voto ao rei, para que no futuro ele também sirva quando esse nobre ascender na corte, por exemplo.
Então ela gera relações entre os personagens muito interessantes, que a gente pode perceber isso no improviso, assim, mas nem sempre fica tão claro. Se a gente parar para pensar nisso, a chance da gente ter ideias que a gente não teria no improviso é grande. Depois, um grande vilão. Gente, não precisa ser um grande vilão, pode ser simplesmente um grande concorrente, pode ser um grande obstáculo, né? Esse é o grande, é o principal. Então, por exemplo, a nave está indo para o planeta. Qual que é o grande vilão, o grande obstáculo ou o grande concorrente? Talvez seja uma nave de um outro planeta que está indo atrás desse mesmo recurso, né? E qual que é o grande objetivo, né? Chegar primeiro nesse recurso. E como é que você vai lidar com isso? Pô, é uma nave que está atrás da mesma coisa, mas não é a pessoa que eu quero enfrentar numa guerra, não quero matar eles, eu só quero chegar primeiro e conseguir esse recurso. É muito diferente do que uma nave que está indo para um planeta para enfrentar um imperador galáctico que respira assim, né? Porque aí já a forma de enfrentamento. Então, quando você estabelece esse grande vilão e é o principal da aventura, isso já vai definir muita coisa de como vai ser o ritmo dela, né? Então, ó, a missão, o motivo, o grande vilão. Acabou? Ainda não. Condições de vitória, né? Por que é legal colocar condições de vitória? Porque isso vai deixar bem claro quando a aventura vai estar terminada, ou quando pelo menos aquela parte da campanha vai ter um respiro. Então, por exemplo, no caso dessas duas naves, qual que é a condição de vitória? Quando a nave em que estão os meus personagens, ou o meu personagem, conseguir chegar primeiro naquele recurso. No caso lá da Princesa Sylvia, quando os personagens conseguirem resgatar a Princesa Sylvia. É muito interessante, porque você estabelecer condições de vitória gera pontos muito interessantes, se essas condições serem atingidas ou não. Por exemplo, nesse caso das duas naves, se os meus personagens atingem primeiro aquele recurso, a aventura termina ali, vitória. Vamos supor que os personagens não conseguem e eles têm que fugir ou mesmo morrem, né? Eu posso usar isso para movimentar o cenário. Então, o fato desse outro grupo ter conseguido esse recurso, o que isso modifica o cenário? Será que esse recurso vai ser levado para essa outra civilização? Essa outra civilização vai criar um dispositivo que vai mudar a política galáctica? Então a próxima aventura ela já pode conseguir com esse dispositivo pronto. Por quê? Porque os meus personagens anteriores, eles não conseguiram atingir essas condições de vitória. Então, por exemplo, no caso da Princesa Sylvia, eu dei como exemplo aqui, ó, resgatar a Princesa Sylvia, resgatar, com vida e eliminar Miramar, o mago rubro, né? Legal. E, por fim, uma coisa que eu adoro é colocar os possíveis obstáculos. No caso, obstáculos menores. Por que fazer isso, gente? Porque nem tudo que aparece pra gente enfrentar ou ter como desafio em um RPG solo precisa ser vindo de um oráculo. Pô, eu quero muito, eu gosto, por exemplo, eu vi um filme que ninguém gosta, eu sei que vão vir aqui falar, não sei como você gosta disso toda vez, mas enfim. Um filme que nem gosta, mas que eu gostei bastante, foi o filme do Han Solo, e tem uma parte que ele tá fugindo de uma nave, e ele tá passando por um lugar lá do espaço, que tem umas criaturas gigantescas, assim, tipo, um negócio meio Lovecraftiano, né? E eu achei aquilo muito legal, achei aquela criatura muito da hora, né? E então eu posso decidir que em algum momento, né, seria bacana, um possível obstáculo, seria uma criatura parecida, talvez circundando aquele planeta em determinados períodos da translação desse planeta ao redor do Sol em que ele está, essas criaturas apareçam, né? Então, para entrar talvez seja difícil porque elas estão lá, para sair talvez seja difícil porque elas estão lá. De repente seria legal eles acharem uma base abandonada, né? Por quê? Como? Não sei. Então, pense em possíveis obstáculos. Quanto mais você colocar, melhor. Você não precisa usar, né? Para que são os possíveis obstáculos? Para dois momentos. Quando você quer muito que aquilo aconteça, a aventura é sua, você está jogando sozinho, então você coloca o que você quiser na hora que você quiser, ou quando você tiver sem ideias e os oráculos não estão mais te ajudando.
De repente fala, nossa, e agora? O que acontece? Não faço ideia. Aí você lê aqui, ó, Omblongosaurus. Olha só que interessante, né? Então, atingir aquele recurso, não faço ideia o que pode acontecer. Não gostei desse final, também anticlimático, eu quero uma coisa mais. E aí do nada aparecem uns seres pré-históricos naquele planeta, que são tipo iguais dinossauros, mas 5, 6 vezes maiores, que são os Omblongosaurus. E aí sim, a gente tem que enfrentar os Omblongosaurus para terminar a aventura de uma forma muito épica. Né? Então é muito interessante, olha só o que eu coloquei naquela aventura da Sylvia. Um cemitério maldito, orcs, omblongossauros, esqueletos e zumbis, desmoronamento, vozes misteriosas, tempestades de raios. Pode ser que eu escreva isso e não use nenhum. O que são esses possíveis obstáculos? Eles são ferramentas que eu vou utilizar se precisar e se eu quiser. Se eu ficar sem ideias e tudo mais. Tudo isso, gente, eu posso fazer na sessão zero. Lembrando que a sessão zero, ela pode ser 15 minutos antes de você começar a jogar. Não precisa ser em dias diferentes. Né? E uma coisa que eu gosto muito de estabelecer na minha sessão zero é a cena inicial. Exatamente como vai começar a cena. Vai começar o tradicional, os personagens na taverna? Né? Será que é o mais legal de fazer? No meu livro, Mestrando no RPG Solo, eu fiz uma tabela D6 de inícios de cena. É uma tabela genérica, ela serve para qualquer tipo de ambientação, medieval, futurista, sci-fi, horror e tudo. Em que são 6 tipos diferentes de começar a cena. Por exemplo, tem um lá que os personagens começam a cena acordando em um lugar que eles não sabem onde estão e nem porque foram parar lá. Ou então os personagens começam a cena em um evento social no qual eles não foram convidados e eles não podem ser descobertos. Por quê? Né? Só isso já gera bastante coisa. Então, a cena inicial pode ser uma coisa comum, o personagem indo para o trabalho nessa mega corporação cyberpunk, ou pode ser uma coisa já no meio da ação. Né? Não, a cena começa com o meu grupo de personagens fugindo da X-Corp de posse do disco rígido que eles tanto queriam. Que disco rígido? Que X-Corp? Então tudo isso vai gerar muitas ideias, necessariamente desencadeia uma série de ideias e abordagens. Então é isso, gente. Então a sessão zero no RPG Solo, ela pode ser muito interessante. E lembrando que desde que você queira colocar um pouquinho mais de input, né? de coisas, de inserir coisas além do improviso, além do oráculo, além das tabelas geradoras. Eu, particularmente, estou mais nessa fase atualmente. Né? Eu não estou muito na fase totalmente de improviso e mais aleatória que eu tive ao longo desses anos todos. Agora eu estou gostando de fazer esse mix. Eu ainda uso muito oráculo, eu ainda uso muitas tabelas, mas ao mesmo tempo eu gosto de colocar muita coisa que eu gostaria de ver caso eu estivesse numa mesa com um mestre. Né? Falei, nossa, se o mestre colocar isso agora eu vou adorar. Pô, mas no solo eu sou mestre também, então pá! É isso aí, galera.